livres. Gálatas, capítulo 5. A prática da liberdade. Vamos para a prática agora? Paulo, até o capítulo 4, trouxe toda a teoria doutrinária necessária de teologia a respeito da graça e da salvação em Cristo, para que chegasse no capítulo 5, capítulo 6 e trouxesse todo o que, uma prática de vida que essa liberdade nos faz fazer, nos traz como resultados. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso e domingo que vem nós vamos falar uma palavra muito específica aos pais, às famílias. Mês de outubro a gente vai trazer palavras muito especiais aos pais dentro do tema, porque tem tudo que ver. Tudo alinhado. E eu quero muito que você esteja presente aqui no próximo domingo também. Gálatas, aliás, tem café da manhã, domingo que vem, esqueci de avisar, hein? 9 horas, mais tarde um pouquinho, vai poder ficar meia hora mais na cama, tá vendo? Mas 9 horas você vem tomar o café. O que eu trago, pastor? O que você tiver em casa, o que você puder pegar na padaria. Se não puder também nada, vem do jeito que você tiver, participe. Importante você participar. A gente toma um café às 9, 9h30 tem a nossa devocional e às 10 a gente separa as classes. A gente está fazendo assim no primeiro domingo, tá? Então o primeiro domingo vai estar acontecendo dessa maneira e será no próximo domingo também. Gálatas 5. Hoje nós vamos ver um pouquinho do que é uma vida em liberdade, o que isso resulta em nós. 5 de 1 a 12, depois não feche a sua Bíblia, mantenha aí, tá? Porque a gente vai depois continuar lendo o restante do capítulo. Gálatas 5, de 1 a 12, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento levado a toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prega a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera, até se multipliquem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo começa aqui o capítulo 5, meio que assim, o ultimato final. Uma primeira lição que a gente pode já tirar aqui de cara é que Paulo está dizendo assim, ó, quem nos liberta é Cristo e ponto final. É o que Paulo está fazendo. Paulo está falando assim, gente, olha, eu vim desde lá do capítulo 1 falando 4, agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, cara, olha só, agora é de uma vez por todas. Ou vocês entendem que é Cristo quem os libertou, e se Ele os libertou, vocês verdadeiramente são livres, ou vocês não foram libertos em Cristo. Ou vocês entendem de uma vez por todas que a lei não justifica, que a circuncisão não salva, o jugo da escravidão não liberta, que não são as boas obras que vocês fazem que vai lhes dar a salvação, ou vocês entendem de uma vez por todas que é Cristo quem os libertou, ou não dá mais, vocês precisam se converter de verdade. O que Paulo está dizendo aqui para eles era o seguinte: parem de colocar a esperança de vocês nas leis, nas festas, nas tradições. Parem de achar que vocês são libertos pela prática das boas obras. Parem de achar que vocês têm algo de bom
e que é o meio que os contamina. Para. Vocês precisam entender que se vocês abandonarem o caminho da graça, vocês estão perdidos. Vocês precisam entender que não é a lei que vai salvá-los. Imagine se você, que de repente você passou por um sinal vermelho e você continua andando, mas você deu a sorte de ter um carro de polícia bem pertinho de você na hora que você passou no sinal vermelho, e o guarda foi te seguindo, ligou a sirene, você teve que encostar o seu carro, e você virou para o seu guarda, estando errado naquele momento, você falou assim: sou policial, o senhor não precisa de me multar, porque eu pago minhas contas em dia, eu pago meus impostos, eu nunca roubei nada, eu não sou ladrão, eu cumpro todas as leis. Aí o guarda fala assim: legal, mas, e você passou no sinal vermelho. Nenhuma das outras leis que você cumpriu direitinho vai fazer te abonar da que você descumpriu. Você vai pagar a multa e deixa a multa para o cara. O que você precisa entender? Não adianta você achar que você ter cumprido todas as outras leis, você é salvo. Porque no dia que você descumprir uma, você perdeu todas as outras. Por isso que é impossível ser salvo pela lei. É isso que Paulo está falando para os Gálatas. Fala assim: cara, pelo amor de Deus. Aprendi com o Felipe essa. Pelo amor de Deus. Né? Você precisa parar de acreditar na lei, na circuncisão e em qualquer outra coisa. Porque o único que te salva e te liberta é Jesus Cristo. É isso. Por isso, Paulo, ele vai falar a eles que eles precisavam tomar cuidado com as brechas e as pequenas ferrugens. Porque é muito interessante que Paulo ele vai dizer assim para vocês: cara, por que vocês estão cedendo a essas brechas? Vocês estavam correndo bem, de repente saíram do trilho. Que exemplo que Paulo está usando aqui? Ele está usando o exemplo das corridas, das Olimpíadas daquele tempo, que eram comuns ao povo romano. E era muito comum essa imagem para eles. Sabe quando você vê as Olimpíadas, aquelas corridas que são 8 corredores assim um do lado do outro, cada um tem a sua pista, sabe, de corredores? E aí cada um fica exatamente no seu lugar, certo? Exceto nas maratonas, mas quando é corrida de 100 metros, 200 metros, eles não saem da sua raia, eles têm que ficar na sua raia. Paulo está usando esse exemplo, ele está falando: vocês estavam correndo bem na raia de vocês, mas de repente vocês estão deixando algumas pessoas entrarem na frente de vocês e atrapalhar a corrida de vocês. Porque vocês estavam caminhando bem, mas agora vocês estão permitindo que outros transformem a maneira de pensar de vocês. E vocês estão se deixando levar pelos pensamentos errados. Aí ele usa um outro exemplo: o fermento leveda toda a massa. O que ele está dizendo aqui? Os cozinheiros de plantão, os masterchefs, aí. Quando você está fazendo lá um pão, um bolo lá, você está colocando lá açúcar, farinha, óleo, tal, e tal, e tal. E aí, de repente, você pega uma pitadinha assim de fermento, né? E joga. Quando você faz o pão, então, né? Compra aquele fermento da padaria. Aí você pega aquele fermento, às vezes até dissolve ele na água, né? Ó, tô manjando, hein? Dissolve ali tudo e coloca e tal. Aquela massinha que era desse tamanho, de repente, ela cresce. O que tem isso a ver, pastor? Isso tem a ver o seguinte: Paulo está dizendo o seguinte: cara, vocês estavam indo bem, mas vocês estão deixando um pouquinho de fermento, que é contrário ao evangelho verdadeiro, entrar na vida de vocês. E esse pouquinho de fermento está atrapalhando vocês, está acabando com a vida de vocês. E aí a gente pode usar esse exemplo para duas situações, tanto para as heresias quanto para os pecados. Porque tem gente que começa bem, de repente começa uma heresia aqui pequenininha e dissolve na mente da pessoa, e a pessoa começa a acreditar em teorias como, por exemplo, teologias da prosperidade, que todo crente tem que ter saúde boa, todo crente tem que ser rico. Então isso é uma mentirada. Aí acredita nessas mentiras, aí isso vai dissolvendo e vai atrapalhando toda a vida da pessoa.
Ou aquelas heresias do tipo assim, não tem nada a ver, é só um negocinho, é só um pecadinho, ninguém está vendo. Aí entra a questão do pecado. Deixa rolar. Deixa acontecer isso aí, cara. O seu pastor nunca vai saber. Sua igreja nunca vai saber, você está longe da igreja. Faz aqui, está tudo certo. Esse pouquinho é como uma ferrugem. Quando você não vê uma ferrugem, algum material de sua casa de ferro, de aço, e você não vê aquela ferrugem, ela começa a entrar, invadir, quando de repente você olha que eu estou tudo consumido pela ferrugem, corroído, destruído, não tem força mais. Começa assim, ó, pequenininho. Pequenininho. Você começou bem a corrida. Você começou bem o seu primeiro amor. Você veio para a igreja, se entregou para Cristo, Jesus te transformou, aí você começou bem, falou, cara, estou firme com o Senhor, vou manter aqui, não vou me sair, não vou me desviar, nem para lá, nem para cá. De repente você começa um pouquinho, aí mais um pouquinho, depois você está fora da câmera lá já, ó. Você saiu. Foi tudo assim, ó, pequenininho. Pequenininho. É aquela ilustração do sapo. Se você pegar um sapo e colocar ele numa água fervendo, ele vai pular fora e vai sair. Mas se você colocar um sapo dentro de uma água fria, e esquentando devagarzinho, de repente ela está fervendo, ele está lá dentro, e ele morre. Não estou te comparando a um sapo. Apenas pega a ilustração. Às vezes você está ali e você está deixando devagarzinho, um pecadinho, de repente o pecadinho te dominou tanto que você não consegue sair dele mais. Lembra do exemplo da cobra? Também é um bom exemplo. Lembra do domador de cobras? No circo? Que ele chegava lá, ele tinha aquela cobra sucuri grandona e ele domava a cobra. E ele olhava para ela, piscava o olho e a cobra vinha, enrolava nele todinho, parava aqui. Aí ele piscava para ela virava e voltava. Era a sensação do circo. Todo mundo pagava muita grana para ver o cara. Era o último número. E todo dia ele ia lá e piscava, a cobra vinha, rodava, parava de frente com ele aqui, aquele bocão, piscava, ela desenrolava e voltava. Até que um dia a cobra amanheceu com o pé esquerdo. E aí naquele dia o domador fez assim para ela veio, toda dançando. Rolou nele e parou. Aí depois que todo mundo aplaudiu e tudo, ele fez assim. E nada. Aí ele piscou de novo. E nada. Ele. E nada. De repente a cobra quebra os ossos dele. E o destrói e o mata. Diante de todo aquele público. Essa cobra que ele estava brincando com ela é o seu pecado. Que você está achando que você pode vir com ela aqui e domá-lo. Mas vai ter um dia que o pecado vai te esmagar de uma forma tal que você não vai conseguir mais sair dele. O que Paulo está dizendo para eles é isso. Cara, um pouquinho de fermento estraga toda uma massa, leveda toda uma massa. Você deixa um pouquinho e quando você vê, já destruiu. Voltem para a graça de Deus. Aí o texto continua. Eu quero ler com você um pouquinho mais hoje. Vou ser um pouco mais direto nas lições para a gente conseguir caminhar hoje legal aqui nesse capítulo. Olha o que diz os versículos de 13 a 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a lei se resume no amor. Porque aqui entra aquela questão, sempre a mesma discussão. Que a gente ensina que a salvação pela graça e não pelas obras. A gente ensina que você não perde a salvação porque você não conquistou a salvação.
Você recebeu a salvação pela graça. Então, se você não recebeu por méritos, você não pode perdê-la por demérito. E aí a galera fica em crise. Não é possível, como assim, pastor? Quer dizer que se o cara pecar, não perde a salvação, mas e tal, fica naquela crise. Aí entra aquele engraçadinho que faz aquela seguinte afirmação: pastor, então quer dizer que se eu sou salvo, então agora eu posso pecar à vontade, então que eu vou continuar sendo salvo? Opa! Aí entra o apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 5, 13. Olha o que ele diz: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, e não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não é isso que se trata. Sabe por quê? Porque a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Porque a liberdade cristã é a liberdade do pecado e não para o pecado. Você foi liberto do pecado. Liberdade não significa que eu posso pecar à vontade, muito pelo contrário. Significa que com a minha vida nova eu quero manter distante do pecado. Por isso eu sou livre. Eu sou livre do pecado. E agora eu vivo em liberdade. Eu não dou mais ocasião à carne, mas eu estou longe dela, me afastando dela toda vez. O que eu aprendo aqui é que a liberdade cristã não é permissão para explorar o próximo. Perceba que o apóstolo Paulo diz assim, olha, sejam servos uns dos outros pelo amor. A ideia aqui, querido, é que você não deve ficar explorando o outro. Você tem que ser servo do outro. Porque tem gente na igreja que abusa da bondade alheia. Tem crente que acha que a igreja existe para servir ele. E ele fica chateado quando não acontece, tá? Nossa, quando eu precisei, a igreja não veio. Fica triste. Só que, querido, é o contrário. Na verdade, você vive para servir a igreja. E não para ser servido por ela. Porque a liberdade cristã aqui é serviço, não egoísmo. O que Paulo está falando? Sirva uns aos outros, em amor. Qual que é o preceito máximo da lei? É o amor. O que Jesus Cristo respondeu lá, aqueles fariseus naquela vez que perguntou qual que era o maior mandamento, lembra? O que ele falou? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume no amor. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, tudo que eu faço por Ele. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou descumprir a lei no outro se eu não quero que o outro faça isso comigo. O amor é o preceito da lei. E a liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. Agora eu abandono a lei, então, e eu não quero mais isso. Não, queridos. Você está liberto da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. Por isso, senão a gente rasgava o Antigo Testamento e jogava fora. O que o Antigo Testamento me ensina? Os preceitos da lei que são aqui representados pela lei, que é o caráter de Deus, colocado para mim através do Antigo Testamento, em todas as leis e tudo que aconteceu, que foram plenamente vividos, apresentados e completos em Cristo. Então, Cristo cumpriu toda a lei. E ao cumprir toda a lei e fazer tudo correto, ele vai para a cruz. E ao ir para a cruz, ele morre pelo meu e pelo seu pecado, porque ele não tinha pecado. E ele representa a humanidade na cruz, para que então pudéssemos ser salvos por o que ele fez e não pelo que eu fiz. E Jesus, ele não fala assim, agora esqueça toda a lei, não. Ele diz, eu vim cumprir a lei. Então, meus irmãos, você está livre da condenação da lei, mas você vive sob os preceitos dela. Eu não rasgo o Antigo Testamento, eu vivo sob os preceitos dele, porque os preceitos da lei são vistos no caráter de Cristo, e eu vivo para ser igual a Cristo. Logo, eu não abandono os preceitos da lei, mas eu os cumpro porque eu amo a Deus, e eu sou livre para cumpri-los no amor de Deus,
Na gratidão a Deus, porque Ele me salvou e agora eu posso fazer isso por amor e não por obrigação. Eu faço porque eu o amo. Eu cumpro isso porque eu o amo. É assim que eu faço. Pegou? Por isso que Paulo termina nesse momento aqui dizendo, você não pode destruir o irmão. Por isso ele vai usar duas palavras aqui, dois verbos no grego, que é morder e devorar, que sugerem animais selvagens engajados em uma luta mortal. Eu olho para esse texto e eu estou com o Rei Leão na cabeça de novo. Cara, fiquei com isso viciado. E eu vejo as hienas aqui, doidas para devorar tudo que estão diante delas. Cara, tem crente, irmão da igreja, que é igual hiena, mané. Doido para devorar o irmão. Olha para o outro. Está de matar. Que isso? Você viu aquele irmão que... Calma. Que isso, pastor? Na igreja não tem isso, não. Não. Na Betânia, não. Cara, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Vocês precisam amar o próximo como a vocês mesmos. E não querer devorá-los. Seja para conquistar cargos mais altos na igreja, seja para ser reconhecido a mais na igreja, seja para receber elogios na igreja, seja apenas pelo fato de você não gostar daquela pessoa, ou seja pelo simples fato de você não gostar da maneira como ela vive, ou porque você não gosta daquele, não importa. Agora você faz parte da família de Deus, e sendo da família de Deus, deve amar o próximo como a si mesmo. E não tem razão para a qual você deva querer devorar o seu irmão. Amém? Então guarda as garrinhas, os dentes ferozes e apenas ame o próximo como a si mesmo. É isso. É assim que deve ser. Amém? É a prática da liberdade. Então, qual que é a prática da liberdade? É amar o próximo como a mim mesmo. É seguir os preceitos da lei por amor, não por obrigação, mas porque eu amo a Deus. É o amor. É o amor. Ira traz a ideia agora de um excesso de raiva, faz você agir por simples egoísmo. Dissensões e facções são análogos, traz uma ideia de divisão, de rompimento por um espírito partidário. Eu abandono aquela pessoa, não falo mais com ela e ponto final. Eu detesto ela, então eu largo para sempre. Eu criei uma facção, uma divisão, não me relaciono mais com aquela pessoa. E as invejas que indicam todo tipo de rancor e desejo profundo que você tem no seu coração. Você pode hoje estar vivendo um momento maravilhoso da sua vida e você não está sentindo isso por ninguém. Você não pode negar que nas histórias da nossa vida, vez por outra, a gente passa por situações que a gente coloca na mente esses desejos contra algumas pessoas. Você precisa vencer isso. Isso aqui é obra da carne. E Paulo termina falando sobre pecados pessoais. Bebedeiras, orgias, que a palavra aqui, na verdade, não tem a ver com sentido sexual, mas com glutonarias. Ou seja, beber e entornar até cair e comer também além da conta. Sabe quando você comeu mais que a barriga aguenta? Comeu com zóio, como dizem por aí? Porque crente mesmo não tem muita dificuldade com bebedeira, né? Não, a gente até bebe muita Coca-Cola. Já viu quando você faz festa de crente? Às vezes você vai lá fazer o buffet, aí você pede desconto. Não, a gente é crente, vai dar um desconto. Tá, vou dar desconto como? Você não bebe, mas vocês comem com a beleza, né? Não dá desconto nada. Quem vai casar aí sabe, né? Olha a fama, meu irmão. Isso é triste, cara. O que Paulo está dizendo aqui é que você não deve ter dificuldades para controlar o tanto que você bebe e o tanto que você come. Para de ser guloso. Se é uma pizza, não peça duas.
Se o pratinho dá, não repita. Mas isso é um problema, gente. Ainda mais quando é sobremesa. A tal da sobremesa é uma desgraça, velho. Rapaz, não dá para comer uma só, não, cara. Isso é um pecado. Problema, gente. Tem que vencer. Porque glutonaria também é obra da carne. E a gente tem que rasgar na carne, né? Mas parece que eu estou pregando para mim agora, cara. A gente precisa vencer esse mal. Amém? Pastor, e como a gente vence esse mal? A resposta está embaixo. E a gente termina aqui. 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A minha vontade era pegar esse texto e pregar 8 domingos nele. Porque dá para falar de cada gomo do fruto do Espírito em cada domingo. Mas vamos deixar isso para uma outra hora. O que eu quero que você entenda aqui, hoje, se você sair daqui entendendo isso para mim, eu estou satisfeito. É o seguinte: obras da carne são inerentes a nós. A gente comete e faz. E a gente só vai vencer isso no poder do Espírito Santo em nós, quando ele passar a habitar no nosso coração. Mas fruto eu não faço. Fruto é algo natural. Fruto nasce, cresce e se desenvolve. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que as obras da carne são resultado do nosso trabalho, do nosso labor. Mas o fruto do Espírito é a realização de Deus em nós. Só tem uma maneira de vencer as obras da carne. É com o fruto do Espírito. E só produz o fruto do Espírito quem tem o Espírito em si mesmo. Quem não tem, não adianta. Você pode até enganar aqui e ali, mas uma hora você não aguenta. Porque só produz o fruto quem tem o próprio Espírito. Deixa eu te falar uma parada. A maior evidência de alguém ter o Espírito Santo na sua vida não é falar em línguas, cair no Espírito, se debater ou sair rodando. A maior evidência de alguém ter o Espírito Santo na sua vida é o fruto do Espírito sendo visto através do seu caráter. É isso. Aqui está a verdadeira revelação da evidência do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque isso aqui só é produzido em nós através do Espírito Santo. Presta atenção, não são os frutos, é o fruto do Espírito. Pense numa mexerica, que tem 9 gomos. Cada um desse gomo faz parte desse fruto, que é o fruto do Espírito. 9 gomos que começa com amor. Até porque sem o amor você não vai conseguir fazer outras coisas. Alguns teólogos costumam dizer que o fruto do Espírito é o amor. E o resto vem, na verdade, como consequência do amor. Até porque Paulo já disse aqui antes que toda a lei se resume no amor. Então o fruto do Espírito é o amor. E quem experimenta esse amor e vive esse amor do Espírito na sua vida, vive a alegria e a paz suficiente para vencer toda e qualquer circunstância, apesar dos problemas. Então, o cristão verdadeiro, salvo em Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele tem o amor, a alegria e a paz em si mesmo. E isso não se importa com as circunstâncias. Tem a ver com quem habita em mim e nem com o que acontece ao meu redor. Essas primeiras qualidades expressam aspectos da vida com relação a Deus: amor, alegria e paz. Quem tem Jesus no coração
A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Já dizia aquele cântico antigo. Paz, alegria e amor. Está comigo? Depois ele vai falar de outras 3 qualidades. 3 partes do fruto, que são inerentes à questão de respeito ao próximo. Ele vai falar de longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é isso mesmo, é ser longo em se irar com o próximo. É longo, tardio para se irar. Porque tem gente que precisa só disso aqui, uma faísca. Pum, estoura. Né? Não tem crente assim não, né? Em casa, então, né? Nenhuma mãe faz isso, né? Nenhum pai estoura assim, um marido, esposa estoura quando se encosta de uma faíscazinha. Cara, Paulo está me ensinando aqui que eu tenho que ser longo para mirar. Eu tenho que contar até 10. 1, 2, 3, sabe assim? Se preciso, conte até 1000, filhote. Mas seja longo. Persevere corajosamente, sem irar-se com o próximo. Benignidade traz a ideia da brandura, de ser brando com as pessoas. Bondade é o amor em ação. Bondade é quando você pratica o amor, é quando você traz o seu quilo e coloca na geladeira, é quando você traz sua roupa e dá para alguém, é quando você ajuda o próximo pelo simples fato de amá-lo e não para receber algo em troca. Isso é a bondade. É quando eu consigo viver isso no dia a dia, e não apenas porque a minha igreja está fazendo algo, porque agora eu vou trazer 1 quilo, porque minha igreja agora está fazendo alguma coisa. Não, querido. Você tem que ajudar, independente do que sua igreja está fazendo. É pelo seu coração. É lá no seu serviço, é lá na sua casa, é na sua vizinhança, é quando você passa na rua, é no sinal de trânsito, é quando você pode praticar o amor. Isso é a bondade. Isso não é natural. Isso só acontece nas nossas vidas através do mover sobrenatural do Espírito Santo em nós. E por fim, as últimas 3 qualidades dizem respeito a si mesmo, ao seu ser interior. Porque ele vai falar de fidelidade, de ser alguém fiel, de mansidão, que é o uso correto do poder e da autoridade, é o poder sob controle. A ideia de mansidão aqui é, você pode imaginar o seguinte, só estou dando exemplo hoje de animais, né? Imagina um cavalo selvagem, forte, aquele cavalo que é difícil de domar. Mansidão é isso, quando você consegue tomar aquele cavalo e usar a força dele, ele consegue usar a força dele de forma controlada. É isso. Não estou te chamando de cavalo. Não é isso. Mas é quando você consegue controlar a sua força, você consegue controlar o seu poder, no sentido daquilo que você tem e naquilo que você é como cristão também. É o autocontrole que vem no fim, que é o domínio próprio. O que é o domínio próprio, pastor? O domínio próprio é quando eu consigo dizer não, mesmo que a minha carne esteja gritando sim. É quando eu consigo olhar para uma situação que eu queria estourar, mas eu me domino e eu falo, não vale a pena. Eu prefiro manter a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade na prática do amor, para que eu não perca uma amizade, para que eu não humilhe alguém de forma pública, para que eu não faça algo para estragar alguma coisa que talvez possa ser muito difícil depois de resolver. Perceba, querido, que o fruto do Espírito, ele é algo que é para ser consumido. Porque ninguém produz frutos, guarda, esconde e não compartilha. Frutos precisam ser compartilhados. Então você não nasceu para si mesmo. O rio não usa água para si mesmo. O rio, as suas águas são usadas para todo o tempo. Os frutos das árvores servem para alimentar os outros, não a si mesmo. Então o fruto do Espírito deve ser consumido pelos outros. Não é para ser admirado, é para ser consumido.
Não é para que as pessoas fiquem falando, nossa, olha como é bonito aquele irmão, olha como aquele fruto daquele irmão é bonito, olha como ele ama, olha como ele é longano. Não é para ser admirado. Fruto do Espírito é para ser consumido, é para ser compartilhado. É assim que deve ser. Porque presta atenção. A transformação pela graça em liberdade, ela não é simplesmente me fazer parar de viver as obras da carne. Porque tem gente que consegue parar de viver as obras da carne. Mas não é só isso. Porque Deus me transforma assim, ó. Ele me deixa de viver as obras da carne. E agora eu passo a praticar o fruto do Espírito. Por isso que Paulo, em outra carta, vai dizer que aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe e ajude o próximo. Aquele que mentia, não minta mais, mas agora diga a verdade. Perceba, queridos, que agora o resultado na vida de um cristão não é simplesmente deixar de fazer o que era ruim, mas é começar a praticar aquilo que é bom. Abandone as obras da carne e viva o fruto do Espírito. Porque o amor é o maior preceito que nos leva a viver aquilo que o fruto do Espírito pode realizar em nós. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas ao nosso redor estão famintas de amor, de alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Eles estão famintos do fruto. Não guarde o fruto para você. Compartilhe o fruto com as pessoas. Porque nós não somos salvos pelas obras, mas salvos para as obras. Somos salvos pela fé, mas a fé não vem só. Ela vem acompanhada de boas obras. Porque a fé sem obras é morta. Você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as obras. Amém? Feche seus olhos, querido. Onde você está nesse momento? Eu quero encerrar essa noite levando você a perceber o quanto você precisa se render a Cristo, para que ao se render a Cristo você vença as obras da carne e passe a viver o fruto do Espírito. O que você precisa entender, querido, é que somente o Espírito Santo de Deus pode realizar isso na sua vida. Livres do pecado, não para o pecado. Salvos pela fé para realizar grandes e boas obras. Por isso é tempo de se render a Cristo, para abandonar as obras da carne e começar a viver o fruto do Espírito. Isso tudo que é produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus. E você só vai poder experimentar isso quando você se render ao Senhor Jesus. Olha, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos nós, Pai, prostrados e rendidos aos teus pés. Desejosos de vencer as obras da carne e viver apenas pelo fruto do Espírito. Queremos, ó Deus, estar empenhados em viver e experimentar e compartilhar o fruto do Espírito do Senhor nas nossas vidas. E abandonar de uma vez por todas as práticas dessas obras do pecado. O apóstolo Paulo deixa muito claro na sua palavra aqui, quando ouvimos, estudamos e aprendemos que viver uma vida obstinada nas práticas das obras da carne nos fará viver distante do Senhor para todo sempre. Mas quando libertos, ó Deus, pela graça do Senhor Jesus, sendo libertos dessas obras, libertos, ó Deus, para viver a Tua graça e pela fé e obedecê-lo em amor,
podemos experimentar o fruto do Espírito que o Senhor produz em nós. Senhor, produza mais e mais e mais do teu fruto nos nossos corações, para que possamos compartilhar, para que possamos vivenciar, espalhar, espelhar a tua imagem a todas as pessoas. Usa as nossas vidas para isso, Pai, para que entendamos que não somos livres para o pecado, mas livres do pecado, e somente nos rendendo aos seus pés poderemos experimentar dessa vida nova, de viver esse momento novo com o Senhor. Não permita, Senhor, que pequenos traços de fermento destruam as nossas vidas. Não permita que a gente continue brincando com o pecado, enquanto que ele não está brincando conosco. Ajuda-nos a viver a tua graça e a tua misericórdia, e que o amor seja o guia dos nossos corações. É o que te pedimos, é o que oramos. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular, com o teu povo aqui neste lugar, e com todos que estão nos acompanhando pela internet, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.